tema de hoje é necessário um novo imposto para recuperar a economia do nosso país? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, eu faço questão de iniciar esse debate marcando posição. Eu sou contra o aumento de impostos, mesmo durante a pandemia. Segundo uma pesquisa do Ibope Inteligência, publicada agora em junho, mais da metade dos brasileiros alegaram redução de renda decorrente da paralisação econômica. E desses, 2/3 relataram perda de renda superior a 25%. Isso tudo num ambiente de crescente endividamento familiar, que já atinge 67% dos lares brasileiros, o que é um recorde histórico, de acordo com a PNAD, com a pesquisa de inadimplência do consumidor. Claro que o maior vilão, desse empobrecimento generalizado é a falta de emprego. O IBGE divulgou que quase 8 milhões de postos de trabalho foram extintos só até maio. E pela primeira vez na história, da PNAD, agora sim, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, menos da metade da população em idade para trabalhar está empregada. Esse é o drama do CPF, da pessoa física. Mas no polo da pessoa jurídica, houve um extermínio em massa de CNPJs. O Sebrae relatou isso nos idos de abril, falamos disso aqui no debate, o fechamento de pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas. Esse é o contexto do setor privado, que gera a riqueza do país e é duramente tributado, ou melhor, praticamente confiscado por um Estado que é incompetente, perdulário, corporativista e, por muitas vezes, corrupto. E eu sei que esse é um dado bem desagradável, para repercutir para o espectador contribuinte, mas um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação atestou que você, brasileiro, trabalha, em média, 151 dias por ano só para pagar imposto. E vamos lembrar que, segundo dados do próprio Tesouro Nacional, a carga tributária oficial em 2019 atingiu 1/3 do PIB. Então, dos 7 trilhões e 300 bilhões de reais arrecadados, 2 trilhões e 400 bilhões foram utilizados só para financiar prefeituras, estados e União. Então, considerados todos esses números, vocês acham que existe espaço para aumentar impostos? Vocês acham que essa qualidade sofrível dos serviços públicos no Brasil justifica a carga tributária? E mais, será que o verdadeiro problema do nosso país está na arrecadação ou está na despesa? Porque mesmo cobrando trilhões em impostos, obrigando o cidadão a trabalhar 5 meses por ano para bancar o governo, o Estado não consegue adequar os seus gastos à sua receita. O déficit projetado para 2020 já era de 124 bilhões antes da pandemia. No cálculo atual, a estimativa de rombo primário já ultrapassou 700 bilhões de reais e para o ano que vem está em 200 bi. O cenário previsto pela Instituição Fiscal Independente, do Senado, é que a dívida pública salte de 75% para 86% do PIB em 2020. Imagina se a gente não tivesse reformado a Previdência, que constitui aí a principal despesa primária do país. E adivinha qual o segundo gasto não financeiro que mais pesa no orçamento? Folha de pagamento, 22% do total. E qual a contribuição econômica dos servidores públicos durante a pandemia, especialmente das elites do funcionalismo? Quase nenhuma. Parece que são cidadãos com imunidade financeira ao coronavírus. Eles não podem ser demitidos, ganham em média 70% a mais que o setor privado e não tiveram queda de renda. Claro que eu não estou me referindo aqui a profissionais da saúde e da segurança pública, por exemplo. E há outras exceções, como o bem-vindo corte de verbas e salários dos deputados estaduais paulistas, com o objetivo aí de destinar 320 milhões ao combate à Covid-19. E aqui eu me vejo na obrigação quase constrangedora de parabenizar esses parlamentares simplesmente por eles terem feito o mínimo razoável. Porque isso devia ser procedimento padrão para todo o funcionalismo público nessa crise, reduzir vencimentos e economizar recursos. Mas qual foi a economia de pandemia proposta, por exemplo, pelos ministros do STF, que ganham o teto constitucional e, apesar de serem só um colegiado de 11 magistrados, custam inacreditáveis 686 milhões de reais por ano? Será que eles cancelaram a compra de lagostas e de vinhos premiados?
Bom, o equilíbrio das contas públicas no Brasil, ele não passa por aumentar impostos, sacrificando ainda mais os trabalhadores e os empreendedores. Ele passa pelo zelo com a despesa pública, especialmente por uma reforma administrativa que possibilite ao administrador público fazer gestão de pessoas, premiando quem faz um bom trabalho e demitindo quem não apresenta resultados satisfatórios. Essa reforma devia ser pauta prioritária do governo no Congresso. Austeridade fiscal, combate à corrupção, fim de privilégios, congelamento de contratações, desestatizações. É assim que se recupera um país, não extorquindo a população com impostos que, em sua maioria, nem vão para investimentos, mas sim para financiar a própria máquina pública. Eu, particularmente, confio na convicção liberal do Ministério da Economia e me recuso a acreditar que o governo vai propor aumento de impostos. O mais lógico, e que parece ser o caso, é a substituição ou a compensação entre tributos de forma a desonerar a folha de pagamento, ou seja, reduzir os impostos que incidem sobre a geração de emprego e renda. Aí nós temos, sim, uma proposta inteligente para fomentar a recuperação econômica e que vale a pena ser esmiuçada ao longo do debate. Marcelo, suas primeiras considerações, então, por favor. A gente discute uma reforma tributária no país desde 88. Nosso sistema tributário atual já começou mal. E o atual governo vendeu durante a campanha muito bem a ideia de que o seu então candidato a ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, teria a força e a inteligência necessárias para fazer a reforma que há anos o Brasil esperava. Reformar o sistema tributário é mais do que importante. É necessário. A gente tem um dos sistemas mais loucos do mundo. Para você ter uma ideia do nosso sistema, eu vou dar um exemplo simples de entender. Uma pessoa simples que depois de muito esforço compra um imóvel e o coloca para alugar, vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre os seus ganhos. Se ela for rica, ela vai criar uma empresa que vai virar dona desse imóvel ou desses imóveis e ela vai pagar uns 15% de imposto de renda. Agora, se ela for ultra rica, bilionária, ela vai criar um fundo imobiliário e pagar absolutamente nada de imposto de renda. São distorções do nosso sistema fiscal e isso não é culpa do governo Bolsonaro nem de outros governos. É um problema estrutural do Brasil. O mercado está ansioso para ver a proposta do governo desde o início do mandato. E até agora, nada. Assim como no assunto das privatizações, o mercado tem absorvido com um tom de piada as reiteradas manifestações do governo sobre a reforma tributária, sem contar as contradições no discurso do governo. No passado recente, demitiu o Marco Sintra da Receita Federal justamente porque ele defendia a criação de um novo tributo à la CPMF. Agora, volta a falar no assunto. Um tributo que tem cara de CPMF, cheiro de CPMF, focinho de CPMF, pode ter outro nome. E eu, e especialmente o mercado, estaremos ansiosos para ver qual vai ser a diferença desse tributo para a antiga CPMF. Fato é que é um modelo ruim e perigoso. A gente estaria falando de um tributo cumulativo, sem transparência e com tendência enorme de gerar uma informalidade no sistema financeiro, ao invés de seguir uma tendência global de informatização, evitando as transações em dinheiro. Com a nova CPMF, as pessoas físicas e jurídicas serão estimuladas a evitarem transações por meio dos bancos, justamente para, legitimamente, não pagar impostos. Discute-se no mundo, e a longo prazo, claro, o fim do dinheiro de papel. Não é à toa que a União Europeia, recentemente, aboliu a nota física de 500 euros. Afinal, serviriam essas notas para quê? Que não deixar transações possivelmente criminosas à margem dos rígidos controles bancários. A gente vai mesmo tributar mais aqueles que usarem o banco para fazer transações, estimulando o uso e a entrega de malas de dinheiro? Se hoje é absolutamente suspeito que alguém tenha milhares de reais em sua casa, ainda que não criminoso, com a criação da nova CPMF, isso lamentavelmente vai poder virar comum e com uma desculpa fácil. Eu guardo tudo em dinheiro para, legitimamente e sem cometer crimes, pagar menos impostos. Precisaremos de dinheiro para superar o impacto econômico pós-Covid? Certamente. E a gente pode começar tributando efetivamente os ultra-ricos. Eu não estou nem aqui falando da criação do imposto sobre grandes fortunas. Estou falando de, no mínimo, o Brasil se alinhar com o resto do mundo e passar a tributar lucros e dividendos. Para um país, é importante que suas empresas sejam ricas.
que gastem menos impostos, que as folhas de pagamento sejam desoneradas. Mas para a economia, é bom ter pessoas físicas acumulando, elas, bilhões e bilhões de reais? Vejam só o absurdo simples de ser percebido. Segundo o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o CENTES, o brasileiro mais rico declarou, somente em 2018, ter ganhado 1 bilhão e 200 milhões de reais só naquele ano. Dessa fortuna nababesca, 1 bilhão simplesmente não sofreu tributação direta alguma. 1 bilhão de reais que não foram tributados. Isso de um único brasileiro. O mais rico do país pagou aproximadamente 16% de imposto. Você que ganha 5, 10, 15 mil por mês, paga 27,5%, muito mais imposto do que ele, proporcionalmente. Que a gente precisa de uma reforma é evidente, mas uma reforma ampla em todo o sistema para corrigir essas distorções. Aproveitar o Covid para passar a boiada com a criação de um novo imposto, em especial uma nova CPMF, não dá. Então, ao debate. Marcelo e Caio, por favor, ato falho, vamos lá. Força do hábito, né, Mona Lisa? Eu também, às vezes, cometo a indelicadeza de chamar o Marcelo de doutor, eu vou manter o Marcelo aqui. Vamos lá. O Brasil ele não sabe o que é superávit primário, né, desde 2014. Né? Como eu coloquei, a situação da dívida pública está se agravando muito, inclusive nesse contexto de pandemia. Então, a gente pode afirmar aí com razoável certeza que essa reforma tributária ela não vai ser nem pretensiosa, nem arrojada a ponto de cortar impostos, né, de reduzir tributos. Né? Até porque isso precisaria necessariamente ser precedido pelo corte de despesa, pelo corte de gastos, e a gente sabe que isso é extremamente complexo. Né? A gente viu pelos desafios da mini-reforma ministerial, pelo decreto de extinção de cargos, funções comissionadas e gratificações, e pelo congelamento, né, de concursos públicos, que isso é extremamente difícil. Né? A gente estava falando, inclusive, de congelamento de salário por 18 meses no funcionalismo público, e isso ainda é um tabu. Agora, isso não afeta a responsabilidade do Congresso, no contexto de uma reforma tributária, ou ainda que seja uma mini-reforma tributária, de simplificar o sistema tributário nacional. E não só reduzindo aí a complexidade, a quantidade de impostos, mas também, como bem colocou o Marcelo, de tornar o sistema um pouquinho mais progressivo. Né? Ao contrário desse sistema regressivo que ele bem explicou aqui com um exemplo muito ilustrativo. E contra fatos, não há argumentos, isso não pode parecer justo, né, para muita gente. Aliás, para ninguém, perdão. Nesse contexto, se a gente considerar aí o fenômeno da digitalização econômica, né, o uso crescente aí dos meios de pagamento eletrônicos e também do comércio, né, do e-commerce, por assim dizer, um novo imposto que incida sobre pagamentos eletrônicos, ele faz sentido, desde que ele substitua, como eu falei, né, no finzinho dos meus argumentos iniciais, ou que ele compense aqueles impostos mais nocivos que incidem sobre a folha de pagamento, especialmente sobre a folha de pagamento naquela faixa salarial até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí isso faz um pouco mais de sentido. Caio, eu concordo. O mundo inteiro tem discutido, né, esses impostos, que o mundo chama de DST, o nome é péssimo, Digital Service Tax, né, que é justamente nessas empresas digitais. Eu, particularmente, acho que isso é um jeito do Brasil, do ministro Paulo Guedes, trazer para a realidade brasileira uma coisa que não é realidade no Brasil. Então, essa discussão que a gente tem no mundo, a meu ver, ela me parece muito em razão de sistemas diferentes do Brasil, em que empresas conseguem atuar em outros lugares do mundo sem necessariamente estarem sediadas ou com alguma sede naqueles países. Isso é muito difícil de acontecer no Brasil, né? O Brasil tem um mercado muito grande, né? A gente tem problemas cambiais, burocráticos, mais do que isso, né? A maior parte da nossa população não tem cartão de crédito internacional para comprar de uma empresa digital que não esteja sediada no Brasil. As empresas mundiais que vêm para o Brasil precisam abrir um CNPJ no Brasil para que elas possam atuar e, com isso, elas passam a pagar imposto no Brasil. Eu até antes do debate estava pensando se eu conseguia imaginar
alguma empresa internacional, multinacional, que tenha atuação no Brasil e que não tenha uma sede no Brasil, que não tenha um CNPJ aqui e, portanto, não pague imposto no Brasil, como todas as outras empresas que eu digo não do ramo digital. Eu, particularmente, não cheguei a nenhuma conclusão, eu não consegui pensar em algum exemplo, mas se você tiver algum exemplo, eu queria até ouvir para a gente tentar juntos entender o que isso atingiria essas empresas. Eu vou pegar o gancho no começo da tua fala, né? Quando o ministro anuncia isso, ele usa uma expressão, né? Ele diz que é um imposto sobre transações digitais e não fica muito claro, né, se ele se refere somente a e-commerce. Então, a gente teve que fazer algumas contas, a gente estava nos bastidores, inclusive, conversando, né, com alguns analistas de economia aqui da CNN. Se a gente pensar, a movimentação no e-commerce, apesar de ser crescente, ela ainda não atinge nem R$1 bilhão por dia, né? Isso o comércio por via eletrônica, segundo os dados da Receita Federal. Quando você faz uma multiplicação, né, pelos dias do ano, estamos, acho que, inclusive, num ano bissexto, mas enfim, e você multiplica pela alíquota que estava sendo aventada, que era, de 0,2%, o valor percebido era muito baixo de arrecadação, era de 4,9, 5 bilhões de reais, né, pelas contas que eu fiz aí ao longo do dia. Isso é preocupante porque como esse valor é muito pequeno, Marcelo, fica a ideia, de repente, de um novo imposto sem nenhuma contrapartida, sem aquela substituição, aquela compensação que eu mencionei anteriormente. Outra coisa que a gente precisa saber, a gente vai tributar TED? A gente vai tributar DOC? Isso não ficou claro pelas falas do ministro. E se for para tributar tudo, qual que vai ser a alíquota? Se a alíquota for muito alta, né, num contexto de juro baixo, você está matando praticamente, você está onerando demais as operações financeiras, né? Então, você tem isso. Assim, em relação à CPMF, né, ou um imposto que tem juba de CPMF, cauda de CPMF, mas que não vai se chamar CPMF, eu particularmente não sou dogmático, desde que a carga tributária não aumente. Aí eu fico aberto aí realmente a esse tipo de transação. Tem algumas vantagens, tem gente que fala que vai na contramão aí do seu argumento inicial, falando que isso facilita, inclusive, rastreamento. Eu acho que pode sim ajudar a voltar uma parte do comércio para a transação em espécie, que não é uma coisa desejável, né, que vai na contramão justamente dessa fiscalização maior. Mas, enfim, parece uma coisa que há mais dúvidas do que certezas sobre o que foi efetivamente proposto. Eu queria trazer 2 pontos para te contrapor, Caio. O primeiro, eu me lembro, acho que foi o próprio ministro Paulo Guedes que trouxe esse argumento, né, de que, olha, a gente vai conseguir impedir crimes porque a gente vai conseguir rastrear tudo. Me lembro até, talvez, dele ter falado de organizações criminosas. Claro, veja, hoje as organizações criminosas lavam dinheiro e se utilizam do sistema financeiro. Claro que sim. Mas, hoje mesmo, teve alguma decisão, que eu não vi de quem foi, que colocou o ex-ministro Gedel na rua, né? Em prisão domiciliar. E nós nos lembramos todos daquela cena das caixas de dinheiro, né? Dinheiro, e veja, isso me parece uma tendência mundial e uma tendência importante. Isso é impossível fazer hoje no Brasil, tá? A gente tem hoje, salvo engano, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil fora do sistema bancário. Então, acabar com o dinheiro no Brasil é completamente real. Mas claro que a gente precisa começar a pensar a médio, longo prazo, em formas de estimular as pessoas a utilizarem o sistema bancário e não desestimular. E tem outro ponto que eu acho que é importante nós, como sociedade, começarmos a discutir. De fato, Caio, gasta-se muito, mas também me preocupa o que a gente, o que eu tenho ouvido colegas da economia e do direito administrativo falarem, do que eles chamam de apagão das canetas, né? Que é o seguinte, tem o dinheiro está ali, mas ninguém tem coragem de usar. Por quê? Porque os gestores municipais, estaduais, sofrem muito controle, e é bom que sofram controle, eu não acho ruim o controle, mas tem, no final do dia, responsabilidade pessoal, muitas vezes, sobre escolhas que eles mesmos cometem. Sobre esse assunto, me parece muito sintomático que o próprio Ministério da Economia,
na pandemia do Covid, tem à sua disposição, ele tem 51,65 bilhões de dinheiro liberado para ele, mas ele só usou 30% desse valor. O resto, que está nas mãos dos municípios e dos estados, ninguém usa. As pessoas têm medo de usar. Então a gente está pensando em continuar colocando água nessa mangueira sem fechar efetivamente o furo que faz a água escapar da mangueira. Esse daí realmente é um fenômeno. Eu já ouvi da parte de gestores públicos exatamente essa preocupação, né? Executar o orçamento com medo, o pessoal falava até em judicialização do mandato, né? Então é praticamente uma lawfare, né? Os gestores públicos acabam sofrendo ataques pela via judicial para questionar cada medida e aí numa estratégia aí perniciosa, né? De achar pelo em ovo. Esse realmente é um problema, né? Mas a gente se pega aqui, né, Marcelo, debatendo rumores e expectativas, né? Inclusive ensejadas por uma fala que não é, vamos dizer assim, tão assertiva por parte do ministro da Economia. Isso tem um lado muito ruim, aqui fica uma crítica construtiva, porque obviamente há impactos, né, no mercado. O mercado, obviamente, não reage positivamente a esse tipo de incerteza. E só complementando o meu argumento sobre a natureza tributária brasileira, eu peguei aqui um trecho do estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, né, que é o IBPT, aquele que falou que somados, né, os impostos federais, estaduais e municipais, eles vão equivaler a 41% do salário médio do brasileiro. Então, queria ler um trecho interessante, aspas. Foi identificada uma carga tributária injusta, pois grande fatia dessa média, né, vem dos impostos pagos sobre o consumo, né, com cerca de 23%, depois renda com cerca de 15% e, por último, como você bem observou, o patrimônio com 3%. E esse ano o brasileiro trabalhou até o dia 30 de maio para pagar impostos. E esse estudo é interessante porque ele faz uma retomada, né, dos dias trabalhados a serviço do Estado ao longo das décadas. Então, por exemplo, na década de 80, eram 77 dias trabalhados para o governo. Em 90, isso salta para 102. Nos anos 2000, a gente já bate a marca de 138 dias. E, finalmente, agora em 2020, 151 dias. Então, só para efeito de comparação, nos Estados Unidos, são apenas 96 dias, 36% a menos em comparação com o Brasil. E só para fechar o argumento, Mona Lisa, desculpa, eu já vi que você apareceu aí na tela, eu queria ler o ranking dos países na ordem, né, porque o Brasil é o 9º lugar, né, e é uma vergonha, porque os países que estão na nossa frente são Dinamarca, Bélgica, França, Finlândia, Noruega, Áustria, Suécia e Itália. Atrás de nós está a Alemanha. Eu acho que não tem nem comparação os serviços públicos brasileiros com os serviços ofertados nesses países. Marcelo? Caio, eu vejo que a gente está concordando bastante sobre esse tema. Eu acho importante trazer, inclusive, eu concordo com você e faço também essa crítica da falta de transparência, né? Quando a gente está na faculdade, eu e você fizemos direito, eu parti para o mundo criminal, mas nós dois aprendemos direito tributário, né? A gente aprende do dia 1 do direito tributário que o direito tributário ele obedece à estrita legalidade, né? Como a gente vai discutir, como que a sociedade civil, o mercado, o empresariado vai discutir se a criação de um determinado tributo é bom ou não, sem um projeto de lei, sem um projeto posto, para que a gente possa sair do campo do abstrato, né? De discutir que aquilo que eu falei na minha fala inicial, tem cara de CPMF, focinho de CPMF, não é CPMF? Tudo bem, vamos entender isso, né? Porque, ao mesmo tempo que tem coisas que me atraem, quando eu olho e falo e escuto, né? A CPMF vai alcançar os mais ricos? Vai, porque os mais ricos em cada transação financeira vão ter que pagar imposto de novo. Mas isso ainda assim não é proporcional. Ainda assim, você não está fazendo uma alíquota progressiva, cobrando mais do rico, menos do pobre. Ainda assim, me parece que se o governo, se o ministro Paulo Guedes tem, e com toda razão, tem a intenção de diminuir, de desonerar a folha de pagamento, por quê? Para estimular o comércio como um todo, me parece que a criação de um tributo como o CPMF faz exatamente o contrário, desestimula o comércio, desestimula a economia. Hoje eu queria
deixar esse ponto muito claro, a gente precisa pensar em desonerar, em diminuir carga fiscal das pessoas jurídicas. E por que eu digo isso? Porque pessoa jurídica movimenta o país, movimenta a economia. A gente tem que focar em pessoa física, e eu não estou falando em focar na classe média, em quem está ganhando 5, 10, 15, um salário mínimo. A gente precisa focar nos grandes contribuintes. Mas eu sigo depois na minha fala, termino com ela, Caio. Não, doutor, pode, estava no meio do raciocínio, não tem problema. Complete o raciocínio, por favor. Obrigado. Eu vi, acho que hoje ou ontem, uma série de grandes bilionários americanos que inclusive estão fazendo lobby nos Estados Unidos para aumentar a sua carga tributária, né? Tão com uma... E veja, isso é interessante, né? E sem uma crítica dirigida a ninguém em específico, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a elite econômica ela é muito próxima da elite intelectual, né? Eu vejo vários problemas, várias razões por conta disso. No Brasil, isso não necessariamente é verdade. Eu tenho a impressão que existe um lobby, vou chamar dos mais ricos, né? Mas evidentemente esse é um termo equivocado, um termo falho. Existe um lobby para que continue o rico pagando, pessoa física, pouco imposto relativamente ao resto do mundo. É inacreditável que o acionista de uma grande instituição financeira pague 0% de imposto na hora que ele tira o dinheiro da PJ e passa o dinheiro para a conta pessoal dele. Você sabe, Marcelo, que isso é uma divergência que eu costumo ter com os liberais, quando você trouxe à baila aqui a figura da taxação de grandes fortunas, mas também tem a questão da taxação de herança, né? E eu sempre acreditei que a forma menos meritocrática de aquisição de patrimônio é justamente a herança, não é verdade? Então, vamos dizer, porque é um laço absolutamente consanguíneo, né? Óbvio, existe o ato de vontade de você deixar a herança para os seus, mas inclusive na legislação brasileira há limitações, né, a esse ato de vontade. Você tem a herança que é necessariamente distribuída aí entre os seus parentes. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum em aumentar a tributação de herança. E já que você mencionou aí os americanos, eles são um excelente exemplo, porque todo o sistema tributário deles é feito para incentivar o altruísmo, né? Então, aquela história, né? Quem não é generoso por força de caráter acaba sendo por uma questão de legado, né? E até por uma questão de inteligência e de distribuição de patrimônio. Então, é uma legislação que incentiva o estabelecimento de fundações, né? De grandes doações para universidades. Essa proximidade que você falou é real, né? Entre a elite financeira e a elite intelectual. Então, eu acho que o Brasil deveria caminhar seguindo esse bom exemplo, né, justamente no sentido de distorcer, aliás, de resolver essas distorções inerentes ao sistema capitalista, né, que é a miséria extrema e a concentração extrema também de riqueza. Eu não vejo com bons olhos, né? Isso claramente é um desequilíbrio, né? E aí a taxação de heranças iria nesse sentido, chega a ser mais simbólico do que relevante do ponto de vista econômico mesmo. E só voltando a falar um pouquinho da CPMF, é legal, a gente falou o tempo todo na sigla, né? Mas ela significa Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. E foi a coisa provisória mais longa de todos os tempos, né? Aí ultrapassou uma década a cobrança e ela tinha originalmente, né, o objetivo de melhorar ou de ter toda a renda destinada, né, para a questão hospitalar, da saúde pública, etc. E não foi muito o que aconteceu, né? Houve uma série de desvios, ou vamos dizer assim, da não dotação dessas verbas para as áreas em que ela devia incorrer. Então, a gente tem que ser sempre muito reticente, olhar sempre com muita ressalva quando os políticos criam novos tributos, ainda que sob pretexto de fazer uma substituição, uma compensação tributária com esses tributos que freiam o desenvolvimento nacional, como esses que incidem na folha de pagamento e tornam mais difícil para o empreendedor fazer contratações. Bater uma salva de palma aqui para o profissional. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Marcelo, por favor. Eu fico feliz com a nossa concordância. Eu acho que eu queria puxar aqui o gancho para terminar falando que você falou de imposto sobre herança, né? Que é um imposto estadual. E eu também acho tão importante a gente reformar isso. E isso me remete à minha fala final de que a reforma tributária,
ela não dá para ser pensada só sob uma perspectiva federal, né? Tem que sentar na mesa o governo federal, o governo estadual, os governos municipais. Eles têm que juntos sentar na mesa e discutirem, como gente grande, como diminuir o impacto fiscal, né, para as empresas e, ao mesmo tempo, eventualmente até aumentando a arrecadação, sem evasão, sem sonegação de tributos. E hoje isso me parece muito difícil, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que o ministro Paulo Guedes está fazendo um jogo, vendo qual é o termômetro, né? Joga a informação da CPMF, vê como a sociedade civil, os empresários vão reagir. Eu preferiria, sinceramente, que ao invés de fazer esse termômetro, ele tivesse sentado com os secretários de cada estado, dos municípios, juntos pensando aquilo, um dos motes pelos quais foram eleitos, aprovar de forma ampla e bem feita uma reforma tributária no país. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu reitero aí essa crítica de tratar um assunto tão sério, de tanta repercussão, inclusive um assunto ao qual o mercado é muito sensível, nessa lógica de balão de ensaio. Não é adequado, não é a forma adequada de comunicação, muito menos num contexto de pandemia. Como eu falei na minha fala inicial, eu acho que esse é o típico momento da gente focar esforços na coluna da despesa, né? O que a gente está promovendo vai na contramão da boa gestão fiscal. Por exemplo, aquele seguro imposto aprovado pelo Congresso Nacional, que dá um verdadeiro arrego fiscal para estados e municípios que podem baixar suas arrecadações e sem nenhuma contrapartida, né, receberem aí incentivos aí na ordem de dezenas e dezenas de bilhões de reais do governo federal que vão pagar a conta da queda de arrecadação tributária enquanto durar a situação emergencial de saúde, isso não é uma política pública séria, né? Isso é um desincentivo à responsabilidade fiscal, que foi uma conquista aí de décadas, né? Uma conquista lenta, a passos de formiga do legislativo e, por extensão, do Estado brasileiro, né? Então, eu queria só chamar a atenção realmente para esse fato de que esse contexto de pandemia é o pior possível para se discutir reformas ou mini-reformas ou alterações de natureza tributária. A gente tem que focar na despesa, na reforma administrativa e em questões correlatas.